Olha só, o Mercado e Companhia já está de volta e quem já aparece aqui conectado comigo é o comentarista o Miguel aqui da UD do Canal Rural, que hoje participa da nossa interatividade, não é isso, Miguel? Exatamente, Priscila. É um prazer estar aqui para responder os questionamentos dos nossos telespectadores. Portanto, ainda tem tempo de você mandar a sua pergunta. Por favor, entre no nosso WhatsApp e faça a sua pergunta. Olha só, a Marilda Feltrin, que é de Santana da Ponte, Santana da Ponte, ela diz o seguinte: ela acha que no interior do estado de São Paulo, o governo mandou então aí, a gente até noticiou, 514 milhões de reais para as queimadas. Então ela acha que eles tiraram da agricultura familiar, porque até agora aqui no interior ninguém consegue pegar nem o Pronaf, diz a Marilda da UD. O que você comenta em cima aqui dessa mensagem da Marilda? Priscila, nós estamos presenciando claramente o governo fazer promessas, mas na hora do vamos ver, esse dinheiro não chega para quem precisa. É o caso do Rio Grande do Sul, onde foram feitas várias promessas, passado aí 5 meses, e até agora os produtores que precisam recompor a sua propriedade, recompor a sua terra, eles estão, evidentemente, sem dar atenção. Político é isso, né, Priscila? Eles querem prometer, né, mas na hora de executar a promessa é o tal negócio, né? Nós estamos vendo aí na política, para eleição para prefeito, vereadores, só ouvimos promessa e, na realidade, há séculos, né? Vamos dizer, ou há décadas, o Brasil continua a mesma coisa com as mesmas deficiências. Então, portanto, o nosso papel aqui é exatamente cobrar do governo, né, esse posicionamento, fazer com que cobrar para que esses recursos cheguem, mas para isso vocês precisam nos mandar o que está acontecendo, porque nós temos uma noção do que ocorre, mas é importante que você nos comunique, escreva para nós, tem chance aí de você mandar a sua pergunta, o seu questionamento, não precisa ser só sobre queimada, mande outras coisas também sobre preços. Eu gostaria, Priscila, de deixar, antes de encerrar, né, mais para frente um pouquinho, o posicionamento em relação aos preços, principalmente da soja. Não encerra não, Daúde, porque tem mais pergunta aqui. É o Pedro, de Teófilo Otoni, mineiro. Olha só, o governo federal e os políticos só estão querendo ganhar a política. Não seria melhor investir no meio ambiente do que asfaltar ruas nas cidades? Ele diz. Porque a gente sabe, né, Daúde, que muito se gasta ali com ações para mitigação, né? Inclusive agora nos focos de incêndio, que o fogo não espera, o fogo devasta. Não era muito melhor a gente ter feito algo preventivo, medidas preventivas, que aí são feitas muito antes da situação, né, pegar fogo de fato? Olha, Priscila, é claro, né, que a gente percebe que os políticos eles têm pesquisas em que mostram, né, essas pesquisas mostram onde está o eleitor. E, evidentemente, o eleitor está, na sua maior parte, nas concentrações urbanas. A zona rural, ela tem poucos eleitores, né? Estou dizendo eleitores porque como o governo pensa, os políticos pensam, perdão. E perfeitamente, né, fica perfeitamente claro que as políticas e as promessas, elas são mais endereçadas onde está o eleitor. No campo, por exemplo, chama a atenção agora que vem sofrendo em relação ao que esses extremos climáticos, enchente, seca, queimada. Agora, a hora que isso começar a atingir a inflação, né, porque vai faltar, não vai ter a mesma quantidade de oferta que nós tínhamos com esses extremos climáticos. Daí o governo fica preocupado. E o que ele está fazendo é exatamente isso. O presidente Lula ontem fez uma reunião de quase 8 horas, né, com o chefe dos poderes, para chegar à conclusão que, bom, nós vamos assinar 2 medidas provisórias, aí precisa ver se vai ter dinheiro ou não para chegar, né, para fazer o socorro,
e ele se manifesta tirando o corpo fora, dizendo que os incêndios são criminosos. Agora, presidente, os incêndios eles têm ação humana, né? Evidentemente, porque a gente não teve trovoada rápido. Né? Agora, daí a entender que há a situação engendrada para que essas pessoas prejudiquem o governo, não, desculpa, eu acho que não é bem assim. Até tem pessoas que fazem isso com essa ideia, mas não vamos generalizar, né, dizendo que tudo que está acontecendo é em função disso. Então, portanto, Priscila, a gente tem que ter muito cuidado para poder falar e defender hoje essa situação. Por isso que é importante você mandar a sua mensagem para cá, possa responder. E tem mais gente mandando, é o Jorge de Bambuí, mais um mineiro aqui que fala que é pequeno produtor rural, de leite. E ele fala o seguinte, Daúde, tantas reuniões, debates e milhões gastos para combater incêndios e não vejo um incentivo de produção, mudas para doar aos produtores para plantarem suas fazendas, né? Ele está aqui também falando na verdade, do que teria que vir antes, né? Que são os incentivos ao produtor rural, para ter situações ali para você conseguir dignas para continuar realmente a produtividade. Senão a gente só vai ficar apagando incêndio, né? Até usando dos dois jeitos na linguagem. Porque não dá para a gente só apagar o incêndio, a gente tem que fazer um planejamento, um plano, porque uma coisa é fato, né, Daúde? A gente já falou disso aqui. Esses problemas climáticos não são pontuais. Eles vão continuar acontecendo. E como é que a gente vai se planejar diante disso? Já que a gente não pode mudar o clima, como é que a gente vai se planejar diante de tamanha disparidade que a gente tem? Uma hora é enchente, uma hora é incêndio, uma hora é falta de chuva, uma hora é excesso de calor, uma hora é geada. Priscila, o que a sociedade vem cobrando do governo é exatamente isso. É o governo ter um projeto, né, um planejamento, porque esses extremos climáticos, Priscila, como a gente viu aqui no Canal Rural, um especialista, né, um dos maiores especialistas em clima, né, além do nosso cientista meteorologista Arthur, Carlos Nobre, né, ele disse que esses eventos vão ocorrer com menor intensidade. Então, o governo tem que correr para ter o seu planejamento. Agora, como é que faz esse planejamento? Ficando 8 horas em reunião com o chefe dos executivos, para dizer que vai lançar dinheiro e culpar... Só uma pequena correção, ele falou que vai ser com maior intensidade, né? E mesmo eles que trabalhavam com projeções, que o Carlos Nobre disse, eles não enxergavam a tamanha intensidade do que está acontecendo. Foi um ano de muita intercorrência climática, né, Daúde? Exato. Então tem que haver um envolvimento dos produtores, da população do campo, junto aos prefeitos e, consequentemente, aos governadores. E aí, uma organização dessas medidas, né, como você disse, Priscila, para mitigar esses eventos climáticos, porque eles serão inevitáveis. É evidente que isso está ocorrendo no mundo todo, né, não é um privilégio do Brasil. Exato. O Brasil é vítima disso, né, o Brasil é vítima porque os países emissores de gases, eles nunca se preocuparam e não estão se preocupando. E nós temos que nos organizar. Sim. Agora, também pode surgir aí grandes oportunidades, Priscila. Tá certo. Vamos aqui mais uma, Daúde. Qual a sua opinião em respeito à alta de juros que está aí no radar, com o Brasil conseguindo reagir em todas as áreas? Para a gente finalizar. Bom, a alta de juros no Brasil é lamentável, né? Porque não era para acontecer isso, era para os juros caírem, mas o governo, ele insiste em fazer as suas articulações e contábeis para poder continuar gastando, tem um orçamento paralelo, e isso faz com que o Banco Central tenha que fazer isso. Mas a boa notícia vem dos Estados Unidos, que vai cortar a taxa de juros, né? Então, antes de finalizar, eu queria mandar um aviso aqui para os meus amigos produtores que comercializam no mercado internacional. É hora de você vender 30% da sua produção, né? Tem que vender para cobrir os custos e aguardar, porque a soja, milho,
vão ter uma alta significativa. Do patamar de 9,50 o bushel, ela pode chegar a 12,50. Então, essa estratégia, ela tem que ser monitorada, evidentemente, para saber se não vai ter... Tá certo. Dano. E é isso, Priscila. O mercado é muito dinâmico. Tá certo, Daudi. Obrigada aqui pela sua participação. Você no mercado, nosso quadro de interatividade. E até mais. Boa tarde. Um abraço a você, um abraço a todos.